será que aqueles alimentos que já vêm pré-cortados, desde um repolho, desde uma melancia, será que eles mantêm a mesma qualidade nutricional que um alimento inteiro? Vamos imaginar o seguinte cenário. Sábado de tarde, tu tá louco pra voltar pra casa, pra continuar com a tua programação normal do final de semana, mas tu precisa ir ao mercado. Aí tu vai no mercado, entra na seção do hortifruti e percebe que tem lá alguns alimentos que já estão pré-cortados. E tu pensa, que maravilha, não vou precisar chegar em casa e cortar eles ainda. Melhor ainda. Já aconteceu isso contigo? Desde cenoura, de cogumelo, de abóbora, temperinho verde ou uma melancia que tu gostaria de comprar pela metade ao invés de comprar uma inteira. Comigo já aconteceu, principalmente com moranga, porque até um tempo atrás eu tinha uma certa dificuldade para cortar moranga, então quando eu via que ela já estava pré-cortada, eu pensava, que maravilha, não vou precisar fazer isso em casa. Mas a questão da nossa conversa de hoje não é bem a conveniência, mas é mais o valor nutricional. Será que o alimento ele permanece com o mesmo valor nutricional, com os mesmos nutrientes, mesmo quando a gente compra ele já cortado? Então vamos aos dados. Mas calma, eu quero ser específica aqui. Vamos começar falando em endotoxinas, que são componentes estruturais de bactérias gram-negativas, como a mais conhecida, E. coli. Quando em alta concentração no nosso corpo, elas iniciam um processo inflamatório, principalmente nos intestinos, no trato digestivo e urinário. Na literatura científica, há uma teoria que procurava explicar como uma única refeição de salsicha e ovo poderia prejudicar o funcionamento da artéria poucas horas após o consumo. Talvez porque tal refeição cause inflamação ao induzir uma endotoxemia de baixo grau, endotoxinas na corrente sanguínea poucas horas após o consumo. Certos alimentos têm cargas bacterianas maiores que outros, como é o caso, por exemplo, da carne moída. Não sei se você já ouviu, por exemplo, algumas pessoas que falam que não compram carne moída porque elas têm uma carga de bactérias maior que um pedaço inteiro. E isso é verdade. Porém, mesmo assim, as maiores fontes de endotoxinas são carnes em geral e laticínios. Mas isso tem muito mais a ver também pela contaminação, que é até um pouco ruim de falar sobre isso, mas quando o animal é cortado, às vezes ele tem contaminação por fezes, ou até mesmo pelo ambiente onde ele é, enfim, manuseado. Se o ambiente está sujo, ele com certeza ele acaba que pega essas endotoxinas para a carne. E isso pode ser bem mais comum do que tu imagina. E aí algumas pessoas também perguntam, tá, e se eu fritar bem, o que vai acontecer? Eu não vou matar? E sim, se a gente frita, se a gente coloca em altas temperaturas, a gente tende sim a matar a grande parte das bactérias, isso já foi comprovado, a gente consegue matar as bactérias que estão ali na carcaça, porém não as endotoxinas. E no momento que aquele pedaço já está contaminado por endotoxinas, a gente pode inclusive colocar na geladeira numa tentativa de fazer com que as bactérias não se multipliquem. Mas as bactérias elas já vão estar lá e elas já vão se multiplicar até mesmo na geladeira, de acordo com um estudo. Agora, se tu me perguntar, Cláudia, mas eu não quero saber da carne, minha alimentação é plant-based, eu vou te dizer graças a Deus, coisa boa, então tu tá no mérito. Definitivamente, então, tu não precisa te preocupar com isso, então vamos focar nas verduras e nos legumes. Em um outro estudo que foi conduzido, os níveis mais baixos de endotoxinas foram encontrados sim em frutas e verduras, mas eles inteiros. Isso, claro, porque como a gente falou anteriormente, as endotoxinas elas podem já estar no ambiente. As bactérias e organismos deteriorantes não conseguem penetrar pelas duras cascas naturais de alimentos vegetais. Porém, quando abrimos os alimentos, essas bactérias conseguem ter acesso ao interior do fruto, e em dias começa um processo de deterioração. Basicamente, quando a gente corta a casca do alimento, aquela casca dura que protege o interior dele, a gente rompe, né, com a barreira de proteção que ele tem. Se a gente picar uma cenoura agora e analisar, ela não vai ter esses níveis detectáveis de bactérias. Porém, dia após dia, se a gente analisar e mesmo o alimento estando na geladeira, pode sim ter um crescimento de bactéria nele. Mas fica calmo, que isso não é tão acelerado como acontece com produtos de origem animal. E aqui entra um estudo super incrível, onde cebolas, em ótimo estado, foram divididas, uma parte delas foi pré-picada e guardada na geladeira, e a outra foi picada só no momento da análise do estudo. As cebolas, elas agem no nosso corpo como um potente anti-inflamatório, e isso é o mais incrível deles terem usado as cebolas, porque as endotoxinas, elas causam inflamação no nosso corpo.
E aqui o ponto principal, então, é saber se as pré-cortadas, aquelas que foram guardadas na geladeira, elas teriam endotoxinas ou se não. E isso é o que eles descobriram. O intuito do estudo era ver como as cebolas se comportariam dentro do nosso corpo. Então elas foram consumidas por participantes do estudo. Os grupos foram medidos antes do consumo de cebolas e depois, para saber quanto de inflamação essas pessoas tinham quando iniciaram o estudo e depois do consumo. 3 horas após o consumo, a cebola fresca causou diminuições significativas em vários marcadores de inflamação. Como falamos anteriormente, um benefício natural da cebola, assim como de outras frutas e vegetais também. Porém, esse resultado não foi observado no grupo que comeu a mesma quantidade exata de cebolas pré-picadas. Não houve a mesma redução na inflamação como no primeiro grupo, mas também não houve aumento da inflamação. Ou seja, não é que as cebolas pré-cortadas tenham causado mais inflamação, como em estudos com carne, leite e ovos, mas sim os níveis de inflamação permaneceram estáveis. Então vamos para a conclusão do estudo. Consumir alimentos que já vêm pré-cortados no mercado, eles podem sim aumentar a exposição a bactérias e endotoxinas orais. Porém, as frutas e as verduras, elas têm um poder tão anti-inflamatório nelas, que as endotoxinas, se elas acabam sendo contaminadas, elas podem só desativar uma parte daquele poder anti-inflamatório, mas os alimentos de origem vegetal, eles não vão causar inflamação, como seria no outro caso em relação a produtos de origem animal. Então, definitivamente, ainda é melhor, com certeza, se a opção para ti é muito mais viável comprar alimentos já pré-cortados no mercado, para garantir que tu coma esses alimentos no teu dia a dia, é a melhor opção, com certeza. Mas, se tu tem como adequar no teu dia a dia uma forma de picar esses alimentos já no preparo do teu alimento, quando tu for realmente colocar eles em alta temperatura e preparar eles dentro de uma refeição, essa é definitivamente a melhor opção. Espero que esse vídeo tenha feito bastante sentido. Se tu gostou, considera dar um like e também, se tu não faz parte da nossa comunidade, considera te inscrever. A gente vai ficar muito feliz e a gente está conseguindo fazer com que essa nossa comunidade de boas informações cresça cada vez mais. E eu vou deixar o nosso Instagram aqui e também o nosso site, onde a gente tem mais informações e tu consegue também achar mais estudos e mais dados científicos, se isso for do teu interesse. Além de algumas receitas também bem saborosas. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. E até lá eu te espero e te desejo uma semana incrível!